Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com uma pergunta. Como você, nós estamos olhando para as oportunidades da vida, as circunstâncias, as adversidades, provações? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque tudo que acontece na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, seja uma oportunidade, uma adversidade, uma aprovação, um problema, ali é uma oportunidade, na verdade, que nós temos e às vezes sem perceber, nós vamos ter que dar uma resposta. E essa resposta, ela revela muito mais a nossa estrutura do que o ambiente em si, do que o problema em si. E aí eu quero compartilhar uma ilustração que eu vi que cabe bem dentro do que eu quero compartilhar nessa manhã. Conta-se uma história de um dono de uma sapataria na capital. Ele teve o desejo de ampliar seus negócios e queria colocar uma loja no interior do seu estado. Ele convoca um dos seus funcionários e pede para que ele vá passar de 2 a 3 dias sondando a cidade, os moradores, um local para abrir a loja. E o rapaz aceitou e foi. Só que ele não contou algo que tinha naquela cidade, deixou ele ir. 3 dias depois, ele liga para o rapaz e aí, fulano e tal, como foi sua viagem? Foi bem, graças a Deus, deu tudo certo, chegamos na paz. E qual o seu relatório? Vale a pena investir aí na cidade, abrir uma loja de sapatos? Aquele rapaz muito firme disse, jamais, não faça isso. Patrão, você vai ter prejuízo aqui terrível. Por quê, meu jovem? Ele disse, aqui ninguém usa sapato, chinela, nada, nada. Todos, do mais novo ao mais velho, todos aqui é com o pé no chão. O senhor vai ter prejuízo a abrir uma loja de sapato aqui. É mesmo, é. Pediu para que ele voltasse para a loja, para a capital. E nesse mesmo dia, ele convida um outro funcionário para ir até a cidade e fazer o mesmo trabalho do primeiro, que era sondar os moradores, o mercado, ver um local para alugar. E não contou o relatório do primeiro colega e nem tampouco o que tinha naquela cidade, o que marcava, registrava aquela cidade. E o rapaz foi. 3 dias depois o patrão liga, e aí fulano, como foi sua viagem? Foi bem, graças a Deus, chegamos na paz, está tudo bem. E qual o seu relatório? O que é que você tem a dizer? Vale a pena investir aí? Aquele rapaz muito firme disse com toda certeza, olha patrão, o senhor vai ganhar dinheiro aqui no rodo, aqui vai ser sucesso puro. Por quê? Ninguém aqui usa sapato. Chinelo, nada, nada, do mais novo ao mais velho, todos aqui é com o pé no chão. Olha, o senhor vai arrebentar aqui. É mesmo, fulano? É. Gente, essa ilustração ela é ótima para descrever, às vezes, eu e você diante de algumas situações. Era o mesmo lugar, a mesma cidade, o mesmo povo, a mesma situação que foi detectada por o rapaz quando chegou lá e que o patrão sabia. Ninguém ali usava sapatos. Chinelo, nada, nada, nada. Todos com o pé no chão, do mais novo ao mais velho. O que diferencia ali é aqueles que foram enviados, né? O primeiro e o segundo. E a gente percebe o que é a estrutura mental de cada um que revela. Um viu como local que ele ia ter prejuízo. O outro viu como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Olha a diferença aqui. Quando a gente traz isso para a vida espiritual, às vezes nós nos comportamos dessa forma. E até na vida secular mesmo, às vezes surge uma oportunidade e a gente já bloqueia, porque é no automático. A nossa formação, tudo aquilo que a gente recebeu, todas as nossas bagagens, desde a hora que a gente nasce, convivendo com o papai, com a mamãe ou com quem exerceu a função de pai ou mãe na nossa vida, às vezes é um avô, um tio. Às vezes a gente vem de um ambiente muito restrito, muito limitado, muito negativo, que às vezes aquele pai já está repassando para o filho o que ele recebeu do pai dele. E a Bíblia diz, eu gosto muito da referência que eu quero compartilhar com vocês, é 2 Reis 6. A Bíblia diz que o servo de Eliseu, ele acordou um dia um pouco mais cedo e ele, quando viu a multidão que estava ali, e a Bíblia diz, queridos, que ele tomou um susto quando ele viu. A gente vai ler isso lá no versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis. E o servo do Senhor de Deus, o servo
E o servo do homem de Deus se levantou mais cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. Olha que coisa tremenda aqui. O servo de Eliseu, ao acordar, ele se depara com a cena terrível. Ele diz: Meu Senhor, o que nós vamos fazendo? Olha o tanto de carro e cavalo que está aqui, vão nos pegar, vão nos matar. A linguagem do profeta foi: não temas. E por que você não deve temer, ó jovem? Porque mais são os que estão conosco. Peraí, conosco eu não estou vendo. Eu não estou vendo como Eliseu estava vendo. Eliseu estava vendo. Assim como a nossa estrutura mental, a gente sempre vai dar resposta baseada naquilo que está guardado, armazenado lá no nosso inconsciente, está lá guardadinho, a nossa resposta, seja ela positiva ou negativa, assim como o primeiro foi, não é que ele é uma pessoa ruim, não, ele pode se deixar cair em outra área, mas a estrutura dele naquele momento, diante daquilo, ele não via como oportunidade, ele via como obstáculo, ele não enxergou uma oportunidade. Enquanto que o outro foi para o mesmo local, para a mesma cidade, com a mesma situação e consegue ali enxergar uma oportunidade. Espiritualmente, às vezes, eu e você nos comportamos da mesma forma, como aquele rapaz e como o servo do Eliseu. Por quê? Porque nós não estamos vendo com os olhos de Deus. Não é por acaso que Romanos 12 nos convida, dizendo o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai pela renovação da vossa mente. Nós só vamos conseguir trilhar o caminho do Senhor e obter graça, sucesso, que a gente pode considerar aqui como sucesso, pensando e vendo como Deus vê, falando como Deus fala. Por que não havia no coração do profeta temor? Mesmo diante do que ele estava tendo duas visões. Ele via a visão do homem, mas ele estava se baseando na visão que ele via no reino de Deus. Por isso ele diz para o jovem: não temas. Mas o mais interessante aqui também no texto, que além dessa palavra de Eliseu dizer assim, não temas, porque maior é o que está com a gente do que o que está lá. Mas Eliseu faz algo mais profundo, porque ele poderia ter ficado aqui. E talvez, queridos, esse pensamento não ia ficar inquietante aqui no coração dele. Ele diz: mas eu não estou vendo. Eu não vou, porque aí dependendo da estrutura. Vamos voltar à historinha do rapaz lá. Talvez se o chefe tivesse insistido, tivesse dito: olha, não, mas vai dar certo, já imaginou olhar por esse lado, vamos colocar a loja e você fica aí. Ele poderia até abrir a loja. Ele poderia até vender. Agora imagine a relação dele com aquelas pessoas. Quando abrisse o primeiro dia de inauguração, ele ia dizer: não vai vir ninguém. E se vier, não vai dar certo, não vai ter condições, são pobres, ele não sei o quê. Dessa forma. Ele não ia viver a plenitude daquele negócio. O servo de Eliseu, se Eliseu tivesse só dito para ele assim: ó, calma, não temas. O que está com a gente é maior. Com a gente, como que eu não estou vendo? E ele vai mais profundo, ele diz, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor para quê? Para abrir os olhos dele. E no versículo 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Para quê? Para que veja. Se eu e você, a gente se avaliando, não vou nem colocar ninguém avaliando a gente. A maneira como a gente se comporta diante de uma luta, provação, tribulação, de uma oportunidade, de uma injustiça, de uma calúnia. Como é que a gente se comporta? Que nota a gente dá? Poxa vida, eu poderia ter sido melhor. Ô Senhor, é murmuração, é lamúria. Talvez você tenha aquele espírito de murmúria, lamúria, queixas diante de uma dificuldade. Ah, não vai dar certo. Não. Tem gente que nem tenta, já vai logo dizendo, não dá certo. Por quê? Porque lá é no automático. O inconsciente dela já está no automático. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não há negociação. Não há negociação. O chefe foi inteligente ali, dizendo, ele não insistiu, ele não tentou abrir a cortina e mostrar o outro lado, só disse: venha para casa, volte para a loja.
Enquanto que o outro foi, e o outro, ele abriu a cortina, ele abriu a porta. Eliseu se comporta aqui com seu servo de uma maneira, ele não tentou argumentar com ele, só apenas disse, não temas. E se encerrou nisso. Ele não, ele vou mais profundo. Eu vou orar para que Deus abra os olhos dele. Vou pedir para que Deus abra. E às vezes eu e você, às vezes por mais que alguém fale com a gente, por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a Bíblia esteja dizendo, a gente não consegue. Então, e aí, nós vamos aprender aqui com Eliseu. Eu vou orar por mim, eu vou pedir ao Senhor que abra meus olhos diante de algo que eu estou passando, estou enfrentando. Talvez quantas oportunidades nós passamos por ela e nós não percebemos como uma oportunidade tremenda e extraordinária de crescimento espiritual e financeiro e emocional, porque a gente não conseguiu. A nossa mente estava bloqueada, limitada à situação e não por detrás da situação. Eliseu nos deixa aqui um exemplo de que o poder da oração, de desbloquear os nossos olhos espirituais. O crente, ele tem os olhos naturais e tem os olhos espirituais. Quando Paulo ora pela igreja lá de Éfeso, ele faz também uma oração. Ele diz, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento. Ou seja, eu tenho meus olhos que eu enxergo, aqui nós vamos fazendo as nossas coisas do dia a dia, mas tem o olho do entendimento que precisa ser aberto. E eu preciso orar ao Senhor pedindo esse abrir de olhos para enxergar. Quando vier uma oportunidade financeira e espiritual, quando eu estiver diante da tribulação, de uma adversidade, como aqui estava o jovem, que levanta e vê um exército, sabe, armado aqui diante dele, e ele temeu, ai meu Senhor, o que vamos fazer? E ele disse, não temas. Porque maior, Eliseu trabalha em cima de um olhar de Deus. Ele não estava negando a realidade de que aqueles homens estavam ali, mas ele não amanheceu o dia trabalhando em cima, quando ele acorda, ele não trabalha em cima do que os seus olhos naturais estavam vendo. Ele opera, ele fala, ele se move baseado no que os olhos espirituais do entendimento dele estavam vendo. E ele ora, e a Bíblia diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. O rapaz contemplou cavalos e carros. Havia também cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Oh, queridos, que nesse dia chamado hoje, eu e você, diante das oportunidades, das adversidades, da tribulação, da injustiça, da traição, do engano, da escassez, do medo, do desprezo, a gente ora e abre meus olhos. Abre meus olhos, Senhor. E o Senhor abra como abriu aqui, e eu e você vamos contemplar. Vamos contemplar a vitória, a conquista e o triunfo de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Que nós possamos, nesse dia, colocar diante do Senhor aquilo que nós estamos enfrentando. E dizer, abre meus olhos, Senhor, eu quero enxergar, eu quero falar a tua fala, eu quero olhar com os teus olhos e quero responder a essa situação que surgiu diante de mim, baseado no que tu fala, o que tu pensa, como é que tu enxerga essa situação. A minha visão é muito limitada, Senhor, mas a tua é ampla, é poderosa. Vamos orar, queridos, para que essa estrutura nossa, que a gente está aqui, nós temos essas duas estruturas aqui, a humana e a espiritual. E que a espiritual venha sempre ser a base das nossas falas, nossas escolhas, das nossas decisões, baseada naquilo que Deus está nos direcionando. Talvez você hoje está vivendo um momento de espera. E a espera está dizendo para você, está demorando demais. Ao abrir os olhos, você vai dizer, o Senhor está aqui do meu lado. Glória a Deus, o Senhor está aqui do meu lado e eu vou passar essa espera, nós vamos passar juntos. Talvez você está passando um vale, o vale do deserto, um vale chamado deserto, o vale da escassez. E você contempla aquele vale enorme. Abre, Senhor, meus olhos. E Deus te mostrar coisas extraordinárias. Deus fazer com que o pouco que tu tem se multiplique. O simples se torne extraordinário, porque Ele está ali. Talvez você está passando uma dor terrível, grande. Abre meus olhos, Senhor.
E você vai passar, e quando você estiver do outro lado, vai dizer, eu passei, eu sobrevivi porque o Senhor passou comigo esse deserto. O Senhor estava lá. E uma das coisas que o inimigo se aproveita no momento de tribulações e angústia que nós enfrentamos é, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Davi um dia declarou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da escassez, da limitação, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os olhos humanos não contemplam o teu livramento, a tua vitória, a tua conquista, minha vitória, mas espiritualmente estamos operando e falando baseado no que Deus fala. Não temas, porque maior o que está comigo do que o que está lá fora. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia e agradecer pelos olhos abertos, abrir os olhos, aceitar o que Deus está falando e se está com dificuldade de aceitar, abre meus olhos, Senhor. E a gente possa contemplar o grande livramento do Senhor. Pai, muito obrigada por essa palavra. Muitas vezes nosso coração tem sido como o coração desse jovem. Ah, Senhor, o que vai ser da gente? O que eu faço, Senhor? Porque é grande o número de inimigos que vem contra mim. Grande é a tribulação e a prova. O que eu faço, Senhor? E teu Espírito tem falado no nosso coração, não temas. E às vezes temos continuado em temor. Então, nesse dia de hoje, nós oramos para que abra nossos olhos, para que a gente enxergue o teu trabalhar e que a gente possa operar, caminhar, agir, falar e pensar baseado no que tu pensa e no que tu fala e o que tu tem para nós. Eu te peço nesse dia chamado hoje os teus filhos, que possamos nos sentir abraçados e confiar plenamente no teu agir. Que nós possamos, diante das oportunidades, essa estrutura, esse pensamento, como a tua palavra nos convoca a ter uma renovação, em ti possamos estar renovados. Pois, Senhor, quando nós trilhamos o caminho da murmuração, a fraqueza e a desânimo, mas quando nós trilhamos o caminho da renovação, até a nossa linguagem muda, a forma como a gente fala muda, e tudo seja para a glória do teu nome. Nos ajuda a corrigir a nossa fala, nosso pensamento, nosso olhar, e que possamos declarar, maior é o que está conosco do que o que está lá, maior é o que está comigo, a paz de espírito, a alegria é maior do que a tristeza que veio através dessa tribulação, dessa angústia, dessa traição, dessa enfermidade, é maior a que está comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse amor cuidadoso. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.